Falar também sobre isso é o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão assistindo. É uma alegria grande poder conversar com vocês. Deputado, bom, o presidente Lula se manifestou, a gente está aqui falando sobre a denúncia da PGR, né, contra o ex-presidente Bolsonaro, mais 33 pessoas por tentativa de golpe. O presidente Lula foi, até agora, teve uma certa cautela em relação a esse tema, defendeu a presunção de inocência, disse que não quer comentar algo que ainda está tramitando, está num processo ainda. E, por outro lado, a bancada do PT na Câmara comemorou. Como equilibrar esse jogo para não dar mais argumento dessa, né, em que a oposição faz, que os bolsonaristas fazem, dessa narrativa da perseguição política? Olha, eu tenho ouvido advogados, juristas, especialistas, e eu só ouvi o seguinte: há provas em abundância, mais do que suficiente, para condenar à prisão o Bolsonaro. Para mim isso está muito evidente. Mas é claro, o presidente Lula está correto. Ele tem que ter o direito à defesa, da presunção da inocência, o devido processo legal, que inclusive nós nunca tivemos. Nós queremos que ele tenha. Agora há provas em abundância e o trabalho correto que foi feito pelo Procurador-Geral da República, que é representante do Ministério Público Federal, é importante a gente esclarecer isso. Quem está fazendo a denúncia não é um petista, não é alguém de esquerda. É um trabalho muito bem feito, trouxe mais elementos ainda que apontam as provas e a necessidade da condenação e da prisão. Porque tramar um golpe de Estado, planejar a volta da ditadura militar, da tortura, das mortes por opinião, do fim do voto, do fim das eleições diretas, né? Tramar o assassinato das principais autoridades do país, o presidente da República, o vice, o presidente do TSE, não é pouca coisa. Cabe sim prisão, não só ao Bolsonaro, mas todos aqueles que estão envolvidos na denúncia, que junto com ele construíram e estavam executando. Não era só um plano, eles estavam executando um movimento golpista e uma tentativa de assassinato, inclusive, do presidente Lula. Isso é inadmissível. Matheus Leitão está com a gente. Matheus. Boa tarde, deputado. Obrigado por participar aqui do Ponto de Vista. Deputado, uma das coisas que a oposição tem dito é que o PT foi beneficiado pela mudança de entendimento da justiça em determinado momento, no caso da Lava Jato. E eles têm apostado as fichas deles nisso. O que o senhor vê que tem nesse processo que vai evitar com que tenha uma mudança de entendimento da justiça, vamos dizer assim, no futuro, mudando esse quadro hoje que a gente vê gravíssimo, né, com um ex-presidente da República denunciado por uma tentativa de golpe? Olha, o que a oposição tem dito do ponto de vista jurídico, legal, não tem valor algum, né? E os fatos provam o contrário. O PT, as lideranças do PT não foram ajudadas, elas foram perseguidas de forma muito ampla, né? Sem direito à defesa, foram condenadas e presas sem prova, o presidente Lula, o meu pai, o José Dirceu. O que o judiciário fez foi cumprir a lei, né? Anulou as condenações, porque ficou provado, evidente, com a Vaza Jato, com aquele conhecimento, né, das conversas entre os procuradores e o juiz, de que eles tinham cometido inúmeras ilegalidades para conseguir fazer condenações sem prova, muitas vezes induzindo ao erro instâncias superiores que eram quase que obrigadas, né, a seguir aquele mesmo entendimento de Curitiba e da força-tarefa da Lava Jato. Eu tenho acompanhado, não sei se vocês têm observado, chama a atenção de quem está assistindo, algumas entrevistas que o Bolsonaro está dando agora. Para mim, ele está reincidindo no mesmo crime. Eu peço até a consulta aí aos juristas mais experientes, se não cabe, inclusive, uma prisão preventiva do Bolsonaro. Porque ele falou agora, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, que foi o TSE que elegeu o Lula, que não foi a população, que não foi o voto direto. Ou seja, ele continua querendo criar esse caldo. E o que ele vai falar no dia 16 de março? Ele vai falar de novo que as eleições foram fraudadas, ele vai continuar mentindo, ele vai continuar instigando, muitas vezes, gente de boa fé, inocente, a ir para Brasília
quebrar os três poderes, tentar dar um golpe de Estado, para mim ele é reincidente, ele continua praticando os mesmos crimes que ele foi denunciado. Eu não sei não se não está muito perto dele ter uma prisão preventiva. Agora, aproveitando até que o senhor citou essa manifestação que os bolsonaristas marcaram aí para março, o PT pretende reagir como? Porque a gente sabe que a direita reage a tudo muito bem, a gente viu aí recentemente a crise do Pix, e agora tem um fato em que, teoricamente, apesar de ser lamentável, se for confirmado mesmo, do ponto de vista político, para a esquerda, é um fato positivo, em que vocês poderiam surfar nessa onda, claro, criticando, batendo e questionando e fazendo uma série aí, ali de posicionamentos a respeito disso. Como é que vocês pretendem fazer isso? Nós que somos deputados, nós estamos e vamos continuar denunciando, nós vamos continuar informando, nós vamos continuar debatendo, polemizando com a gravidade dessa denúncia, a iminente prisão do Bolsonaro e de todos que tramaram o assassinato de autoridades do país e estavam dando curso a um golpe de Estado. A oposição, ou parte dela, significativa, é muito burra, é muito fraca. Eles não têm proposta para o país, eles não têm condição de contribuir em nada, apontando erros e mostrando soluções. Então só cabe a eles do protesto. Agora, quem é governo, governa. Seria muito bom se a gente tivesse tempo e energia para também protestar, mobilizar ruas, mas as necessidades da população brasileira, os programas, as ações, as políticas econômicas que estão em curso no país, que estão fazendo, sim, o Brasil voltar a bater recorde de geração de emprego, as políticas que estão fazendo, sim, a economia crescer muito mais do que previam antes. Falavam que o Brasil ia quebrar, ia virar uma Venezuela. O Brasil cresceu no ano passado 3,8% o PIB. Nós temos tarefas para cumprir em relação ao governo, em relação ao país, lá dentro do Congresso também. Então não dá para a gente ficar gastando grande parte do nosso tempo para se ocupar com protesto. Quem se ocupa com protesto é a oposição, e nós já fizemos isso quando nós somos oposição. E quem governa tem que se ocupar, tem que gastar grande parte do seu tempo para governar e melhorar a vida do povo. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai corrigir rumos, o governo vai reagir, vai melhorar a popularidade, e o presidente Lula, como a gente sempre fez, vai ganhar as eleições de 2026. Tem uma coisa que a gente sabe, é ganhar eleições. Nós ganhamos todas as eleições que nós disputamos de 2002 para cá, só não ganhamos a de 2018 porque o presidente Lula foi impedido de concorrer, estava preso ilegalmente, foi impedido até de dar entrevista. Se tivesse dado uma entrevista, o Haddad tinha ganho do Bolsonaro em 2018. Agora, estava travando um pouquinho, mas vamos continuar tentando aqui, que deu para entender direitinho. Vai lá, Matheus. Deputado, uma das coisas que tem sido dito, mudando aqui um pouco o rumo da prosa, é que o governo Lula está muito isolado. Outro dia o Cacai, que é um advogado com o qual tem muita proximidade com o presidente Lula, recebeu ele na casa dele depois da vitória, aqui em Brasília, enfim, então provavelmente o senhor até devia estar nessa recepção, e o Cacai disse que é isso, que o presidente Lula está isolado, e ele até citou o seu pai como exemplo. Falou que na época do Zé Dirceu era muito mais articulada a relação política com o Congresso e por aí vai. Como resolver essa questão? O senhor concorda com essa palavra de que o governo está isolado? E de que forma poderia melhorar para sair do isolamento o presidente Lula e o governo? Olha, nós temos problemas reais do país que estão sendo tratados e precisam ganhar uma ação mais ampla, mais efetiva, de maior velocidade. A taxa de juros é um exemplo. É uma taxa de juros criminosa. Ela está sangrando o bolso de cada brasileiro e brasileira que tem uma dívida. Ela está impedindo que o empresário, o agricultor, pequeno, médio e grande, que o microempreendedor individual possa desenvolver as suas atividades para o país crescer. Ela está tirando dinheiro dos impostos. As pessoas pagam impostos, os impostos deveriam ir para a saúde, para a educação, deveriam ir para a segurança pública, que precisa muito de investimento, e grande parte deles, 700, 800 bilhões todos os anos, estão indo para pagar juros.
A gente tem um problema real da inflação, a gente tem necessidade de mais avanços, mais políticas públicas para a área da habitação, da saúde, da educação. Eu acho que a questão é essa. Eu não vou conseguir entrar aqui nos pormenores, né, de quais são as questões que afligem o governo. As minhas críticas eu faço diretamente ao presidente Lula, faço diretamente ao governo, mas é natural que uma hora ou outra alguém expresse, né, de forma extraordinária uma crítica de forma mais pública. O presidente Lula é maduro o suficiente, é habilidoso para ouvir as críticas e, como eu disse, eu conheço o presidente Lula, conheço o nosso partido, nosso governo, haverá uma reação, né? As políticas que já estão dando certo vão ser ampliadas, vão ser agilizadas e a comunicação vai melhorar. E aquilo que é problema, e tem problema, ele vai ser corrigido, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos entrando no 3º ano de governo. Tudo que eu conheço de governo, já acompanhei muitas prefeituras, governos estaduais, a nossa própria realidade em governos do país. O 3º ano é sempre o melhor ano. Não tem eleição, o governo já está montado, o orçamento já é nosso, né? Nós vamos ter um grande ano, sem dúvida nenhuma, agora em 2025, e isso vai alavancar a reeleição do presidente Lula no ano que vem. Agora, deputado, um outro ponto aí que pode, né, que tem atrapalhado, de certa forma, o próprio governo é uma disputa interna dentro do PT. O PT vai ter eleição aí, né, nos próximos meses, e isso tem causado atritos até que são tornados públicos, de certa forma. Como é que o senhor vê, então, essa disputa interna e como que isso também interfere no governo federal? Porque a disputa no PT interfere muito pouco no governo, né? E ela é histórica, ela é natural, mas eu vejo o PT caminhando para ter um grande entendimento, né, para ter uma grande unidade, e vejo o processo de eleição direta, que o PT é o único partido que faz isso, né? Cada afiliado é um voto, cada afiliado vai no dia 6 de julho votar para renovar direções municipais, direções estaduais e também a direção nacional. Eu vejo o nosso PED, o nosso processo de eleição direta, como uma grande oportunidade. Inclusive, me entusiasmei e estou aceitando o desafio de presidir, né, o PT do Paraná, para também dar uma vida nova ao partido, melhorar aquilo que está dando certo, corrigir os problemas, que são muitos, que a gente tem aqui no Paraná. Muito bem, deputado. Sei que o tempo do senhor está apertado. Obrigada por conceder aqui esse espaço na nossa programação. Bom trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço, viu? Desculpe a correria aqui, desculpe o cenário. Eu estou na minha casa aqui no Paraná, junto com a minha mãe, a Clara Becker. Estava fazendo uma reunião com algumas lideranças aqui durante o almoço e estou pegando a estrada para rodar um pouquinho aqui a região, né, e continuar as entregas, aí, as inaugurações, o nosso trabalho. Um abraço a todos. Imagina, um abraço, até mais. Bom, vamos voltar aqui aos destaques que estão na home de Veja.